eu sou Natália Roberta Araújo Almeida, graduanda do curso de Letras pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Hoje nós vamos falar sobre o plurilinguismo e ensino, mais especificamente sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado em relação ao ensino em um contexto plurilingüe. Um dos passos principais para que haja uma educação adequada à realidade plurilingüe é que as escolas e professores reconheçam a realidade linguística da sua região. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que se tem acesso ao diagnóstico sociolinguístico, possibilita ao professor que ele utilize uma metodologia adequada à sua sala de aula. Porque se ele não tem acesso ao diagnóstico ou se ele ignora essa realidade, pode ocorrer dele dar sua aula e uma parte da turma que tem a língua portuguesa como língua materna ou que domine a língua portuguesa, venha a ter um desempenho melhor e maior em detrimento daqueles que não possuem a língua portuguesa como língua materna ou que não têm o domínio dessa língua. Além do que, eu me baseio nesse diagnóstico e no contexto na minha sala de aula para ampliar a minha aprendizagem, para fomentar ainda mais o meu conhecimento cultural, me apropriando da diversidade linguística e da diversidade cultural. Nós temos exemplos como as escolas indígenas e escolas situadas nas fronteiras que atuam e educam em cenários plurilingües, mesmo com muitas dificuldades. Em relação às escolas indígenas, a partir de 1988, houve uma promoção e um reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, principalmente na parte da educação, em que foram asseguradas às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas e os processos próprios para a aprendizagem. Todavia, entra-se em debate o contexto e a forma que o ensino é dado. Bom, não é à toa que entra-se em debate porque, ao longo da história, os indígenas eles foram massivamente reprimidos, tanto pela parte cultural quanto pela parte linguística, principalmente na parte da educação. Não é à toa que nós temos os conceitos de educação indígena e educação para-indígena que foram propostos por Meliá. Segundo ele, educação indígena é uma educação integrante, coletiva e conta com recursos especiais para formar um indivíduo envolvido com a sua comunidade. Ou seja, educação indígena é uma educação protagonizada pelo indígena, tem em pauta a realidade indígena, tem em pauta a sua diversidade linguística, a sua diversidade cultural, além de criar um sentimento de pertencimento, de fomentar a resistência, de fomentar o sentimento de pertencimento, de identidade. Porém, se eu tenho essa educação indígena, que é protagonizada pelo indígena, que respeita a sua cultura, eu também tenho a educação para o indígena, que, segundo o autor, é uma educação que visa colonizar, é uma que visa catequizar, e é justamente a educação que nós, se formos perceber pela história, é a educação que foi dada aos indígenas. Um exemplo disso é o Diretório dos Índios, que não foi só um documento que proibiu o uso e o ensino das línguas, eram também lugares onde os indígenas eram levados, eram matriculados, e lá eles aprendiam, tinham conhecimento baseado nos conhecimentos europeus, aos moldes europeus, ou seja, não havia um respeito pela sua diversidade cultural e nem pela sua cultura. Portanto, é importante trazer a reflexão que, se nós temos essa promoção de direitos, se nós tivermos esse reconhecimento de direitos na parte da educação, e uma educação que tem por intuito a protagonização do indígena, é importante refletir se essa educação na prática é uma educação que respeita a sua cultura ou é uma educação que deturpa a sua cultura, que não tem o indígena valorizado ou que não leva em consideração a sua língua e a sua cultura. Além das escolas indígenas, nós também temos as escolas de fronteiras, que se situam com as fronteiras dos países Paraguai, Bolívia, Argentina, Guiana. E para falar sobre ensino nesses contextos, nós vamos nos basear no projeto Observatório da Educação na Fronteira, que ocorreu entre 2011 e 2013, e foram comandados pela Rosângela Morello e pela Marci Flete Martins. Bom, se já é complicado dar aula em um contexto monolíngue, é muito mais complicado dar aula em um contexto plurilingüe. Se eu já tenho preconceito linguístico, social e cultural em um contexto monolíngue, esses preconceitos se ressaltam ainda mais em um contexto plurilingüe.
Portanto, a reflexão sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado nesses contextos recai sobre o professor. E voltando à nossa primeira pauta na nossa aula, o reconhecimento desse diagnóstico. Se o professor ele tem a noção da realidade linguística, da onde ele está atuando. Se ele tem o conhecimento da diversidade linguística da sua escola, da sua sala de aula, porque se ele não tiver, ele vai prejudicar e muito a aprendizagem dos seus alunos, porque se antes eu tinha uma língua, agora eu tenho 2, 3, várias línguas em interação, e não é só línguas também, é culturas também. Então, e levar em consideração também se a formação do professor proporcionou uma capacitação em que ele pudesse atuar de forma adequada a esses contextos plurilingües. E, como nos baseamos no projeto, as conclusões dessas pesquisas indicaram que a maioria dos professores não reconheciam a diversidade do país e nem da sua região, e que também ressaltaram que os professores não tinham uma formação adequada para atuar nesses contextos, além também de ressaltar que nós precisamos de políticas públicas educacionais que abordem ou que levem em consideração os contextos plurilingües. A Universidade Federal do Oeste do Pará, juntamente com o Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, desenvolve o subprojeto Diagnóstico Sociolinguístico de Escolas Públicas do Oeste Paraense em Contexto Plurilingüe. O objetivo geral do projeto é descrever o diagnóstico sociolinguístico de escolas públicas do Oeste Paraense. O projeto nasceu da necessidade de fazer um mapeamento das escolas públicas em contexto plurilingüe, quando nós tivemos uma leve imigratória de indígenas venezuelanos falantes da língua uaral. Bom, nós fomos, até o momento da pesquisa, haviam 40 alunos matriculados na rede municipal, e a inserção desses alunos na rede municipal ressaltou ainda mais um quadro diversificado nas nossas escolas, pois nós já temos indígenas de outras etnias matriculados na rede municipal, estadual e em cursos superiores também. Nós fomos à escola onde os indígenas venezuelanos estavam matriculados, nós visitamos a escola, nós aplicamos questionários, nós também observamos as aulas, a metodologia. Fica aqui a nossa admiração pelos professores que, mesmo com muitas dificuldades, tiveram êxito no ensino aos indígenas venezuelanos. Bom, os resultados preliminares são que nós precisamos de políticas públicas e educacionais que abordem os contextos plurilingües. Por mais que nós, na nossa cidade, nós já tivéssemos esse quadro linguístico, ainda assim, quando os indígenas venezuelanos chegaram, foram precisas medidas de última hora para atendê-los, principalmente na área da educação. Por mais que eles tivessem passassem um ano no abrigo aprendendo a língua portuguesa, quando eles ainda foram para a escola, ainda tiveram muitas dificuldades. E, além disso, vale também ressaltar, além da necessidade de políticas públicas educacionais voltadas a essa área, também há uma formação que capacite o professor a atuar em contextos plurilingües, para que o professor, quando ele estiver em contato com esses contextos, ele também saiba respeitar a diversidade cultural, respeitar também a diversidade linguística dos seus alunos e fomentar ainda mais a aprendizagem na sala de aula. Essas foram nossas referências bibliográficas utilizadas na aula. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, a gente tira na nossa live. Obrigada, tchau.